Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem não se lembra de Arão e seus filhos que foram escolhidos e separados para serem sacerdotes quando o povo de Israel caminhou pelo deserto rumo à terra prometida? A função do sacerdote era de ser o representante, a voz de Deus junto ao povo e a voz do povo junto a Deus. O povo só conseguia se comunicar com Deus por meio do mediador, que era o sacerdote. E quando o sacerdote morria, um filho seu ocupava o seu lugar, já que o sacerdócio era hereditário. O texto sobre o qual vamos meditar faz uma comparação entre os sacerdotes do culto judaico e Jesus Cristo, conforme podemos ler em Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 28, que eu passo a ler agora. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, ouvimos que o texto faz uma comparação entre os sacerdotes do culto daquela época, culto judaico, com Jesus. Não com o intuito de extinguir o sacerdócio, mas dar um novo significado ao sacerdote a partir de Jesus Cristo. E nesse sentido, o nosso texto descreve Jesus como sendo o grande sacerdote, que está acima dos demais sacerdotes, que mesmo morrendo na cruz, ressuscitou para ser o único e eterno mediador e sacerdote entre Deus e nós, por ele ser o próprio Deus em pessoa. Por isso, não é preciso que alguém interceda por nós junto a Deus, porque Deus em Jesus Cristo está no meio de nós, ouvindo e falando conosco. Jesus, meu amigo e amiga,
é diferente dos demais sacerdotes, porque ele é piedoso e santo, que agrada a Deus. Não tem maldades, é inocente, mesmo sendo humano como nós. Não tem pecado, mas é perfeito em tudo. É puro e honesto. Por isso, está sentado à direita de Deus o Pai, para interceder por nós junto a Deus e nos salvar. Jesus, meu amigo e amiga, é diferente dos demais sacerdotes, porque não precisa, como os outros sacerdotes, oferecer sacrifícios todos os dias, porque ele, Jesus, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício único e definitivo na cruz, em benefício do ser humano, de modo que não é mais necessário nenhum outro sacrifício. Jesus não foi constituído, escolhido como sacerdote por leis humanas, mas por uma ordem, ou como diz o texto, um juramento de Deus em se revelar à humanidade. Não precisa passar seu sacerdócio adiante, porque sua morte foi vencida com a ressurreição. E ele continua eternamente sendo o nosso grande sacerdote que intercede por nós e nos traz salvação, porque ele está eternamente vivo. Se Jesus é o nosso grande sacerdote que intercede por nós junto a Deus, então nós não precisamos de pessoas para serem nossos mediadores junto a Deus. Nós mesmo podemos falar com Deus, porque Jesus nos deu essa possibilidade quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Nós podemos colocar para Deus tudo o que temos no coração. Não precisamos pedir a alguém que faça isso por nós. E Deus, com certeza, nos ouvirá, porque Ele permite que falemos com Ele e lhe peçamos orientação, porque Ele, Jesus Cristo, assumiu a nossa condição humana para se tornar um sacerdote misericordioso, fiel a nós e que perdoa os nossos pecados diariamente. Jesus é e sempre será nosso grande mediador junto a Deus, nosso legítimo representante junto a Deus, para interceder por nós e nos dar a salvação, porque Ele nos conhece profundamente, porque se envolve diariamente conosco. Por isso, não há dor, sofrimento, decepção, fraqueza ou angústia que Ele não tenha experimentado conosco. Não há tentação que Ele não tivesse enfrentado conosco. Não há lágrimas que Ele não tenha derramado conosco. E não há alegrias que Ele não tenha experimentado conosco. Jesus é e sempre será o nosso mediador, que intercede por nós para reconstituir diariamente em nós a imagem de Deus, tão desfigurada pelo pecado, conduzindo-nos de volta para Deus
e seus ensinamentos. Agora, meu amigo e amiga, isso não nos dá o direito de fazer de Jesus o nosso pistolão, que a qualquer preço tem que resolver nossos problemas como se ele tivesse que acatar as nossas ordens. Como mediador, Jesus espera que nós façamos a nossa parte também, que é amá-lo acima de todas as coisas, colocar nossas vidas em suas mãos, depender dele em tudo e nos amar assim como ele nos ama, que sejamos suas testemunhas, que coloquemos sinais do seu amor entre nós, que busquemos sempre a justiça, que sejamos sempre misericordiosos e solidários com os irmãos, que não coloquemos nada entre nós e ele, que não escolhamos ninguém para ser o nosso representante junto a Deus a não ser ele, que intercedamos em nossas orações pelos doentes, desesperados, angustiados, enlutados, pedindo que o Espírito de Deus encha seus corações de esperança. Jesus já nos mostrou com sua vida, com o seu amor ilimitado, que podemos confiar nele e buscar nele toda a orientação que necessitamos para nos apresentar sem medo diante de Deus. Jesus é o nosso grande sacerdote, o nosso mediador eterno, perfeito e justo. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar seu comentário, pode compartilhar esta mensagem com quem você quiser. E eu desejo a você e a sua família uma abençoada semana, tendo a certeza de que Cristo, o nosso mediador, está sempre intercedendo por nós junto a Deus. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.